Olá, aqui é a doutora Luísa, tudo bem? Hoje eu vou falar da questão da libido masculina. Eu já fiz um vídeo falando sobre testosterona, andropausa, então quem não assistiu, procure assistir que pode ajudar bastante. Então, vamos falar aqui de libido, que muitos homens vêm procurar o consultório pensando assim, então eu vou tomar um remédio que melhora a libido, eu vou usar testosterona. Então, primeira coisa que tem que ser vista é um perfil hormonal deste homem, porque libido, da mesma forma que eu falei no vídeo sobre a libido feminina, não depende só de testosterona no caso dos homens, depende de tireoide, depende de cortisol, depende de melatonina, depende de DEA. Então são vários hormônios envolvidos nisso e que se um não estiver equilibrado, o outro não vai funcionar bem. Como eu expliquei no outro vídeo sobre a testosterona, a andropausa, os homens que repõem testosterona, mas que têm uma alimentação muito inflamatória, gordura abdominal, são sedentários e às vezes têm derivações ali na inflamação do corpo, na gordura, que formam derivados dessa testosterona que não vão funcionar e que vão, ao contrário, atacar a próstata, são cancerígenos. Então, às vezes, a testosterona está até boa, ou a pessoa está usando testosterona e não está melhorando o libido. Por quê? Provavelmente está fazendo essa derivação. Então, o médico que estiver avaliando, um bom endocrinologista ou de preferência um endocrinologista de formação integrativa, ele vai olhar todo esse composto de hormônios dele, vai fazer um perfil hormonal e muitas vezes vai precisar ajustar esses outros hormônios para que a libido melhore. Outra coisa é o nível de estresse. Se esse homem estiver em fadiga adrenal, com o cortisol muito alterado, ele não vai ter libido, ou ele até vai ter libido, mas não vai ter um bom desempenho. Existem também questões sobre o hipotireoidismo subclínico. Ele é leve, muitas vezes ele é de difícil diagnóstico, porque você olha o exame, parece que está tudo bem, mas esse homem está cansado, rebaixado e vai ter uma baixa de libido, uma baixa de resolução sexual no seu desempenho, na qualidade do seu orgasmo, na qualidade da ejaculação. Precisa se olhar também se tem alguma questão com próstata, com testículos, precisa se olhar como está o metabolismo. E alguns suplementos podem melhorar bastante, a base de tríbulos terrestres, pígeon africano, maca peruana. Existem também remédios como o Viagra, que é o sildenafil. Hoje em dia existem outros à base de derivados que são parecidos até para uso diário e que podem ajudar na circulação, porque muitas vezes o problema também é circulatório. A pessoa tem uma obstrução já nas artérias, é um fumante, é uma pessoa que bebe álcool com facilidade, vai ter muito mais problema tanto na libido como nessa resolução no desempenho sexual. Então, quando a pessoa vai num médico, às vezes também na fertilidade, às vezes é um homem que está querendo engravidar sua companheira e não consegue. Por quê? Porque tem baixa formação de espermatozoides, às vezes numa idade até precoce, e isso depende um pouco também da questão genética de cada família, mas muitas vezes do estilo alimentar. Você pega um homem com muita gordura abdominal, mesmo que no geral ele seja magro, ele vai ter uma formação mais baixa de espermatozoides, uma motilidade baixa desses espermatozoides e muitas vezes uma infertilidade, mesmo em idade jovem. Ele vai tender a ter uma testosterona baixa, mesmo em idade jovem, e às vezes ele vai ter uma testosterona alta, mas que não funciona bem porque está sendo toda convertida. Então tudo isso precisa ser cuidado, precisa ser olhado por um médico e precisam ser dados os suplementos certos e na quantidade certa para que essa combinação e modulação hormonal e também nutricional e de suplementos possa ajudar. Eu vejo homens que chegam às vezes no meu consultório tomando um monte de coisa, um monte de suplementos, usando às vezes também esses hormônios que são dados em doses erradas e mal prescritos, às vezes comprados até clandestinamente para ganho de massa muscular, e aí esses hormônios vão derivar para estrogênio, vão bloquear a libido fortemente, vão trazer para esse homem às vezes uma impotência. Então todos esses dopings também feitos às vezes para competição, para academia, para ganho de massa, acaba que geram
todo um transtorno bioquímico e hormonal severo nos homens. Então, é importante que haja a orientação de um médico, olhando todo esse perfil, desintoxicando o organismo, trabalhando o metabolismo e dando os suplementos que são corretos e também o hormônio correto e na dose correta para cada homem, de acordo com a necessidade. Espero que eu possa ter ajudado. Um abraço e tudo de bom. Até a próxima.